você é como eu, que não tem paciência para ficar sovando o pão, essa receita vai te salvar. Eu trouxe uma pessoa que faz muito bem um pão doce de batedeira. É isso mesmo, né, Calu? Isso aí. Vai ensinar bonito hoje? Vou ensinar bonito. Vai falar custo, tudo bonitinho? Tudo bonitinho. Para esse pão, agora nós vamos para os seguintes ingredientes. Temos 500 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de margarina, 100 gramas de açúcar, um ovo, 5 ml de baunilha, 200 ml de leite e 10 gramas de fermento biológico. Aí nós vamos pegar esses ingredientes, vamos colocar na batedeira. O primeiro passo vai ser mexer com a espátula para unir os ingredientes e depois nós vamos bater por 5 minutos. Aqui o segredo é ir colocando a farinha de trigo aos poucos para a massa ficar mais leve, assim, para o pão ficar mais leve. Depois que colocar a farinha de trigo, daí você já não consegue mais mexer com a espátula. Daí agora a gente vai para a batedeira, bater aproximadamente 5 minutos em velocidade alta. Olha, é só bater? Essa daqui é uma batedeira planetária e como é uma massa pesada, então tem que usar esse batedor, que é o batedor gancho. Se usar o batedor globo, acaba com o batedor. Aí vai estragar, porque ele é muito frágil, né? E outra coisa, se bater em velocidade média ou baixa, queima sua batedeira. Sim, ela é uma massa para usar numa batedeira planetária. Caso não tenha a batedeira planetária, daí é só sovar na mão por 10 minutos. Vai dar certo do mesmo jeito. Show! Depois dos 5 minutos da massa batida, daí a gente vai tirá-la daqui e vai colocar essa massa para crescer durante 40 minutos. Você faz esse movimento. Polvilha o seu recipiente com um pouquinho de farinha de trigo, que é para massa não grudar ali no recipiente no crescimento. Aí você coloca a massa aqui. Gostei dessa dica, hein? Eu já ia deixar grudando tudo. Tapa com guardanapo e coloca dentro de um forninho, de um micro-ondas para crescer. Desligado. Desligado, num local onde não tenha corrente de ar. Então seria mais apropriado forno ou micro-ondas. Pode ser um paninho de prato também, né? Pode ser um paninho de prato, pode ser um filme, se quiser colocar. Você sabe por que ela tá rindo, André? Não, André. É porque guardanapo no Rio Grande do Sul é o mesmo pano de prato para nós. Ah, entendi. Achei que era aquele de papel. Não. Aqui eu tô usando uma mistura de creme confeiteiro, já uma mistura pronta, pré-pronta, né? Se você preferir fazer o creme de confeiteiro, tem o link no canal, vai ficar aí pra vocês. Vou botar na descrição, tá, pessoal? Isso. Aí aqui eu coloquei 620 ml de leite para 250 gramas da mistura. Daí a gente coloca no fogo, depois que o leite estiver fervendo, adiciona o pó e mistura aqui para ferver até ele engrossar e cozinhar. É rapidinho, coisa de 3 minutos fervendo. André, e aí se a pessoa quiser saber qual é a marca do produto que ela está utilizando, né, para fazer o creme de confeiteiro, como é que ela faz? Eu vou fazer uma postagem com a embalagem do produto e vou postar no meu Instagram, Curso Gordices da Deia Bolos. André, agora eu vou colocar um isofilme, depois do creme pronto, para deixar ele esfriar, para a gente utilizar na hora de assar o pão. Depois de 40 minutos a gente pega a massa. Aqui vocês vão pôr um pouquinho de farinha de trigo só para não grudar. Só uma coisinha, se tiver muito frio, pode ser um pouquinho mais de 40 minutos. Ah, sim. Você vai ver que tá na hora, no ponto de modelar, porque você vai tocar na massa e vai ver que ela tá macia, porque quando a gente faz a massa, ela fica dura. Então, quando ela cresceu, ela fica macia, fica fofinha, tá? Depois desses 40 minutos, o que a gente vai fazer? Vamos dividir essa massa. Eu decidi modelar 8 bolinhas para fazer numa forma. Depois a gente vai pesar essas bolinhas. Eu fiz com um peso de 60 gramas cada uma. Aí a pessoa decide qual é o peso que ela vai querer.
que não precisa sovar a massa, não precisa apertar ela, só bolhar para ela ficar redondinha, o formatinho dos pães, tudo igual. Depois a gente vai pegar, colocar os pães um do ladinho do outro, assim. Eu fiz eles todos pesadinhos para ficar no mesmo tamanho quando ele crescer, ficar padrão. Aí essa forma a gente vai deixar ela descansar por mais 40 minutos. Depois a gente vai colocar o creme antes de assar. Vamos dar uma dica legal do que aconteceu aqui no ateliê? Sim. A gente achou que estava demorando para crescer, né? O que a gente fez? A gente pegou o forno, ligou ele tipo nem um minuto e deixou ele dar um calorzinho. Desligamos o forno e deixamos o nosso pãozinho lá dentro. E cresceu bem mais rápido. Agora que o pão já cresceu durante 40 minutos, eu vou colocar o creme de confeiteiro, que já tá frio. E depois dessa etapa, daí ele vai assar durante 30 a 40 minutos a 180 graus. Após 40 minutos, que o pão ficou assando entre 35 a 40 minutos, tá? Vai depender do forno da pessoa. Depende do forno de cada um. Aí tá bem douradinho, a gente desenformou. Agora eu vou pincelar leite condensado. Esse leite condensado, ele vai fazer com que essa casquinha fique bem macia. E pra também grudar o coco ralado, que a gente vai polvilhar com um pouquinho de coco ralado, pra finalizar. Agora, André, para finalizar, eu vou polvilhar com coco ralado. Aí fica a critério da pessoa a quantidade, né? Eu coloco assim, um pouquinho. E agora chegou a hora mais boa, não chegou? Chegou. Vou cortar e vou comer, sou dessas. Tá bom. Enquanto eu vou cortando e ele tá quentinho ainda, ela falou pra mim que tem que tirar os gominhos com a mão. Não, eu vou cortar. Tá? Vai dizendo pra mim qual é o custo. Primeiro, lembrando que nós estamos em novembro de 2021. Né, André? O pessoal não vai dizer assim, nossa, esse custo tá errado. É o custo de hoje. E assim, gente, depende do lugar que você compra, tá? Quanto custou esse pão pra você hoje? Eu compro produtos em mercados grandes, então eu compro em atacados. E eu baseio o meu valor nos produtos que eu compro, que são 5 quilos de trigo, aquela coisa toda. Então, para essa receita que rendeu 2 pães, eu tive um custo entre massa, cobertura, o creme, foi um custo de R$13,35, que seria por pão R$6,67, o custo de cada pão. Aí, se a pessoa for Quanto vender, você colocou por cima de gastos incalculáveis? eu, Pegou o valor do custo, mais quanto de gastos incalculáveis? eu coloquei 30%. De gastos incalculáveis, que é o gás, a luz da batedeira. Ok. Então, de custo, preço final é quanto? O preço final dos 2 pães, ele prontinho assim, dá R$13,55. Para cada pão, R$6,67. Vocês não têm noção o quanto essa menina é organizada. Vocês não têm noção, vou até mostrar. Olha isso aqui. Segurei meu pão, não come. Não come. Olha como essa menina é organizada, gente. Olha ali. Tá pegando bem, André? Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver? Aham. Tudo organizadinho, preço de tudo, tudo. Aí você tem lucro quando você é organizado, né? Porque você sabe exatamente quanto você ganhou. E quanto, ou seja, quanto você gastou e quanto você vai ganhar. Não é mesmo? André, então se o custo foi de R$6,67, sem contar a embalagem, Calu, por quanto que a pessoa tem que vender no mínimo? O correto seria... Ela não quer contar quanto ela... Já vou falar. Ela não quer contar quanto ela vende, porque ela vende bem e vende caro. Não é que é caro, ela vende preço não é justo. caro. Isso. Né? Cada um sabe o que você trabalha. Ela tem a manha, ela consegue vender num preço bem legal, ganhar até quase 3 vezes. Quer dizer, quase não, 3 vezes o valor. Mas pra pessoa que não tem o público que você tem, tá? No mínimo 100% ela tem que ganhar. No mínimo 100%. No mínimo R$13. Correto? Show de bola. Ela vende muito mais e vende. Não tá correto Não, porque não tá faltou a correto. embalagem. Mas Faltou é a isso aí. embalagem. Isso, mas Fechou? o custo da embalagem. Mas ali é o custo do pão, né? Daí a pessoa vai ter que colocar o valor da embalagem que ela for Show de bola. investir. E ela fez aqui em 2 formatos, né?
Pra Duas dar uma opções. duas opções de formatos para você ter uma ideia que não é só de um jeito que você pode fazer. Eu já Inclusive deixar fiz- isso claro, tá? Pro pessoal achar estranho, porque durante o vídeo ela colocou em duas formas retangulares, né? Isso. Aí depois a André, meio louca, falou assim, não, tirou de uma e colocou na outra forma, por isso que não Que tá foi redondo. essa daqui para ficar um formato diferente. Outro formato que eu já testei também, já fiz, foi dentro de uma forma de coração. Ai, deve ficar Formato lindo. de coração, às vezes a pessoa quer presentear, né? Com um pão Ai, que gostoso legal. para um café da manhã. Eu não Em tinha formato- pensado nisso. Em formato de coração. Dia dos Bem namorados aí, ó. Que show. Né? Carlos, gostou de fazer o vídeo? legal. Gostei. Ah, moleque, derrubei a faca. Gostou mesmo? Gostei. Tá, se você gostou, você vai voltar? Volta. Então vamos fazer mais uma receita. Pra quem não sabe, ela já veio neste canal ensinar o quibe vegano. Quibe vegano, isso. Quibe vegano, você vê que nós temos moral, né? Tá? E se eles não curtirem, nós não cria o quê? Mas vamos criar ranço. Isso! Se não ativar o sininho, nós cria ranço do mesmo jeito. Tá bom? Beijos! E até o próximo Até o vídeo. próximo.